E aí pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Depois de um tempo aí sem postar vídeo, estamos aqui de novo. Pessoal, eu queria comentar sobre as eleições, né? As eleições que já estão se aproximando em outubro agora, né? Daqui 2 meses praticamente, menos de 2 meses nós teremos as eleições, né? Pessoal, não sei se vocês observaram ou se vocês estão lembrando que eu gosto de me ater a detalhes, né? E vocês lembram que na eleição de 2022, né, o resultado da eleição de 2022, a diferença de votação do Lula para o Bolsonaro foi bem apertada. Foi coisa ali de 1 milhão e poucos votos. Praticamente, se a gente for considerar a população brasileira, a quantidade de pessoas no Brasil, a quantidade de eleitores, pessoal, foi uma diferença muito pequena, apertadíssima, né? 1 milhão e poucos dentro de um cenário de milhões e milhões de eleitores, né? É como se fosse uma final de Copa do Mundo, pessoal, e a equipe que ganhou o título, tipo, ganhou de 4-3, né, 3-2 ou 5-4. Foi um placar muito apertado, né? Um placar ali bem apertado. E lembrando que quando o Bolsonaro deixou a presidência, ele deixou o Brasil em crescimento. Por mais que nós tínhamos saído de uma pandemia, mas deixou o Brasil em crescimento, em pleno crescimento, as estatais dando lucro, né? No azul. Então era um cenário completamente diferente do que é hoje, né? Um cenário positivo. Apesar disso, mesmo assim, né? O que você viu foi muitos mega empresários brasileiros apoiando o PT, né? Abertamente na televisão, né? Ex-ministro do próprio governo Lula do passado apoiando ele, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Economia, vários outros apoiando, não, que agora com Lula de novo vai ser um novo governo, vai ser diferente, não sei o quê. E ele teve essa diferença apertada de votos, né? Como eu estou falando, nós estávamos vindo de uma pandemia e mesmo assim a economia crescendo, só dados positivos, né, da indústria em geral, da economia brasileira. Pessoal, e agora em 2026, agosto de 2026, olha o cenário que a gente está atualmente, né? Olha o cenário econômico de inflação em alta, taxa Selic num patamar que nunca tinha vístimos antes, né, de 14%, né? Várias e várias empresas fechando, né? Várias empresas fechando, pedindo concordata, várias empresas indo embora do Brasil. Isso é o que, pessoal? Isso é um cenário econômico desastroso, né? Totalmente diferente de quando o PT assumiu o poder em 2023, né? 2022 para 2023, né? Então, pessoal, será que com esse cenário econômico desastroso, será que o PT ainda ganha? Porque, olha, se ganhar, eu não sei não. A minha suspeita sobre a zona aumenta mais ainda, né? Porque se com um cenário positivo, pessoal, né, da economia, ele ganhou, segundo os dados do TSE, por 1 milhão e uns quebradinhos de votos só, que eu acho muito pouco, né? E com esse cenário agora, pessoal, que eu vejo muita gente, pessoal, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que disse que se arrependeu de votar no PT, né? Fora milhares de outras pessoas, vídeos de ex-ministros, os mesmos ex-ministros que apoiaram o Lula na eleição de 2022 para 2023, são os mesmos que agora estão discordando, né? Ministro da economia dele, ministro da fazenda da época, né? Todos falando do desastre econômico que está sendo esse governo. Pessoal, e será que, mesmo assim, o PT tem condições de ganhar? Porque se ganhar, pessoal, aí sim, eu não entendo mais a eleição, urna eletrônica e a opinião, não. Porque o que você vê de gente arrependido, né? Pessoas indo ao público, pessoal, a público, né? Falar de arrependimento, que é decepção, o plano econômico, a situação da economia do país, né? Aí eu fico perguntando, será que nesses apenas 4 anos de desastre econômico, 1 milhão de pessoas não mudaram de ideia? Esse é meu questionamento, né? Será que essas pessoas não mudaram de ideia? Eu acho assim, assim surreal. Se vamos supor que o PT ganhe por essa mesma diferença, entendeu? Que como eu estou falando, ou é para perder, ou é para a diferença desaparecer, é para ser nas dezenas de votos. Não, a diferença foi de 50 mil votos, de 10 mil. Porque no cenário econômico que a gente está vivendo, pessoal, era praticamente para virar o jogo, já que, segundo o TSE, a diferença de votos do Lula para o Bolsonaro foi de apenas 1 milhão e pouco.
Pessoal, é muito pouco no cenário da quantidade de eleitores que nós temos, né? E no cenário econômico que nós estamos vivendo, que é um desastre total, né? O plano fiscal não foi obedecido, a dívida do Brasil, pessoal, é altíssima, né? Altíssima e só aumentando. Então eu me pergunto, não sei se vocês pensam nisso também, será que esse cenário vai continuar de novo? Essa diferença de votos, será que a população brasileira não consegue contornar essa situação? Porque 1 milhão e poucos votos é muito pouco, pessoal. E diante desse cenário, eu acredito que dessa vez o PT não leve não. Mas, como eu estou falando, a gente não pode confiar 100% na urna eletrônica, né, no sistema, até porque o código-fonte nunca foi repassado, nunca foi aberto, tem aquela obscuridade em torno das eleições de 2022, né? Então eu não sei se vocês têm esse mesmo pensamento, se vocês lembram desses detalhes, né? Se você pensa dessa forma, deixe seu comentário, né? Deixe seu comentário aí, sua curtida, né? E assim, é uma reflexão para todos os brasileiros, né? Ficar de olho nessas informações, nesses detalhezinhos. Eu não esqueço esses pequenos detalhes, né, pessoal? Não sei a maioria da população. Beleza?